Marcos Pereira saiu de seu BMW Série 7, ajustando seu terno Armani, enquanto o sol da manhã batia nas ruas do centro de São Paulo. Aos 45 anos, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: um apartamento de luxo na Lagoa, Rodrigo de Freitas, uma empresa de investimentos de sucesso, Pereira em associados e mais zeros em sua conta bancária do que podia contar. Mas algo se sentia vazio, assim como nos últimos 20 anos. Senhor Pereira, sua reunião com o conselho começa em 10 minutos. A voz de sua assistente crepitou em seu fone de ouvido. Já estou indo, respondeu Marcos, caminhando em direção ao seu prédio comercial. Ele precisava primeiro do seu café, da manhã, o café caro daquela cafeteria chique na esquina que cobrava R$ 80 por uma xícara. Mas o destino tinha outros planos naquela manhã. Ao virar a esquina, o cheiro de cachorro quente e cebola o atingiu. Não era o tipo de café da manhã que ele tinha experimentado em anos, mas lhe lembrava de algo, alguém. Então ele a viu. Atrás de uma pequena barraca de cachorro quente, usando um avental limpo, porém desgastado, estava Regina Silva. Seu cabelo tinha alguns fios grisalhos agora, e a vida havia deixado suas marcas em seu rosto. Mas Marcos reconheceria aqueles olhos em qualquer lugar. Eram os mesmos que ele fitara durante inúmeras noites de verão, sob as estrelas em seu antigo bairro. Regina estava ocupada atendendo um cliente, suas mãos se movendo rapidamente enquanto ela preparava o cachorro quente com prática desenvoltura. Ela ainda não o havia notado, e Marcos sentiu seu coração martelando no peito, como costumava quando tinha 17 anos. "Quer mostarda, querida?" perguntou Regina ao seu cliente com um sorriso caloroso. Aquele mesmo sorriso que costumava iluminar seu mundo. 25 anos atrás, Regina tinha sido tudo para ele. Eles tinham crescido no mesmo bairro pobre na zona sul de São Paulo. Ela era filha do pastor e ele era o garoto ambicioso que prometeu que um dia ficaria rico. Eles tinham sido apaixonados, o tipo de amor que te fazia acreditar que tudo era possível, até que sua bolsa de estudos para a Universidade de São Paulo, USP, chegou. Até que seus pais o pressionaram a se concentrar em seu futuro. Até que o pai de Regina deixou claro que sua filha merecia alguém que estaria lá por ela, e não alguém correndo atrás de sonhos em outro estado. Marcos, a voz de Regina, o trouxe de volta ao presente. Ela finalmente o havia notado, e suas pinças para cachorro quente ficaram suspensas no ar. "Regina", conseguiu dizer ele, sua boca repentinamente seca. Eu não esperava." Um carro buzinou por perto, e Marcos percebeu que estava parado no meio da calçada, bloqueando outros pedestres. Seu telefone vibrou. Provavelmente sua. Assistente se perguntando onde ele estava. "Você está bem", disse Regina, recuperando a compostura. Ela sempre fora a mais forte. "Parece que você conseguiu, afinal." A simples observação o atingiu como um soco no estômago. Sim, ele tinha conseguido. Ele tinha o dinheiro, o poder, o sucesso. Tudo o que ele sonhara quando eram jovens. Tudo, exceto ela. "Como você tem estado?" ele perguntou, sabendo o quão inadequada era a pergunta. "Ah, você sabe. A vida acontece", respondeu Regina, gesticulando para sua barraca. "Estou com este negócio há 15 anos. Coloquei meus filhos na escola com ele." Filhos. A palavra ecoou na cabeça de Marcos. Claro que ela tinha tido uma vida depois dele. Casamento, filhos, um mundo inteiro que ele não conhecia. "Senhor Pereira, o conselho está esperando." A voz de sua assistente o interrompeu novamente. "Eu tenho que ir", disse Marcos, odiando cada palavra. "Mas, Regina, estou aqui todos os dias", ela disse simplesmente, virando-se para atender outro cliente. Mesmo canto, mesmos cachorros quentes. Marcos foi embora, mas seus pés se sentiam pesados. O café que ele queria foi esquecido. Sua mente estava 25 anos no passado, lembrando promessas feitas sob estrelas de verão, sonhos compartilhados em varandas e um amor que ele se convencera de que precisava deixar para trás. Em seu escritório cercado por janelas do chão ao teto e móveis caros, Marcos não conseguia se concentrar na reunião do conselho. Tudo o que ele conseguia pensar era na barraca de Regina na esquina, e como o cheiro de cebola grelhada havia trazido
De volta todas as memórias que ele passara anos tentando esquecer. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Marcos ficou perto da janela olhando para as luzes da cidade. Ele havia alcançado tudo o que se propusera a fazer. Ele era bem-sucedido, respeitado, rico. Mas ver Regina hoje lhe mostrara exatamente o que ele havia perdido pelo caminho. Seu telefone acendeu com mensagens de sua assistente sobre as reuniões de amanhã, de sócios sobre negócios e contratos. Mas tudo o que Marcos conseguia pensar era se Regina ainda gostava de seus cachorros quentes com mostarda extra e sem ketchup, como costumava. Na manhã seguinte, Marcos cancelou sua reunião de café da manhã. Pela primeira vez em anos, ele chegou ao trabalho 1 hora atrasado. Sua secretária Linda Oliveira quase caiu da cadeira quando o viu entrando com um cachorro quente na mão. "Está tudo bem, Sr. Pereira?" perguntou Linda Oliveira, seus olhos arregalados de preocupação. Em 15 anos, ela nunca o vira comer nada que não fosse servido em porcelana fina. "Está tudo bem", respondeu Marcos, mas sua mente ainda estava naquele canto da rua. Regina havia se lembrado exatamente como ele gostava de seu cachorro quente, com mostarda extra e chucrute. Ela não dissera muito enquanto o preparava, mas suas mãos tremeram levemente. De volta ao seu escritório, Marcos se viu fazendo algo que não fazia há anos. Ele abriu o Facebook e procurou por Regina Silva. Seu perfil era simples, com apenas algumas fotos públicas. Ele viu fotos de 2 jovens em trajes de formatura, ambas com o sorriso de Regina, suas filhas. Em uma foto, Regina estava orgulhosamente entre elas, usando o mesmo avental que ele vira ontem. Não havia sinal de marido em nenhuma das fotos recentes. "Senhor Pereira", a voz de Linda Oliveira veio pelo interfone. "Senhor Almeida está aqui para sua reunião das 10 horas. Marcos ajustou sua gravata e fechou a guia do Facebook. Ele era um dos empresários mais bem-sucedidos de São Paulo. Ele tinha reuniões para atender, negócios para fechar. Ele não podia passar a manhã olhando fotos antigas. Mas na hora do almoço, seus pés o levaram de volta ao canto de Regina. "De volta tão cedo?" perguntou Regina, levantando uma sobrancelha enquanto atendia outro cliente. "2 dias seguidos, cuidado. Ou as pessoas podem pensar que você realmente gosta de cachorros quentes." "Talvez eu goste", respondeu Marcos, observando-a trabalhar. Ela se movia com a mesma graça que tinha no ensino médio, quando costumava ajudar nos jantares da igreja de seu pai. "Regina, eu estava me perguntando..." "Papai, posso comer um cachorro quente?" interrompeu a voz de um menino. Marcos se virou para ver uma mulher de terno tentando controlar uma criança animada. "Desculpa, querido, não hoje. Precisamos ir ao seu médico", disse a mulher. O rosto do menino caiu, e antes que Marcos soubesse o que estava fazendo, ele pegou sua carteira. "Deixe-me comprar um para ele", disse ele à mãe. "Eu me lembro como é querer algo e não poder. Ter..." Os olhos de Regina se encontraram com os dele por um momento, e ele soube que ela entendeu o que ele realmente queria dizer. A mãe tentou protestar, mas Marcos insistiu. Ele observou Regina preparar um cachorro quente para o menino, adicionando ketchup extra e um sorriso. O rosto da criança se iluminou como se fosse Natal. "Você sempre teve um bom coração", disse Regina suavemente, depois que a mãe e a criança foram embora. "Até mesmo naquela época." "Não sei disso", respondeu Marcos, pensando em como ele a havia deixado. "Eu tomei algumas decisões bastante egoístas." Regina limpou as mãos em seu avental. "Éramos crianças, Marcos. Você tinha sonhos. Grandes sonhos. E você não tinha?" A pergunta pairou entre eles como uma cortina pesada. Regina se virou para ajustar a temperatura de sua churrasqueira, mas Marcos viu seus ombros enrijecerem. "Meus sonhos eram diferentes", ela finalmente disse. "Mais simples, talvez, mas eu os realizei. Minhas meninas se formaram na faculdade. Jasmine é professora agora, e Tracy está na faculdade de medicina." Orgulho encheu sua voz, e Marcos sentiu uma estranha mistura de felicidade e arrependimento. Ele deveria ter estado lá. Poderia ter estado lá. "Regina, você jantaria comigo?" As palavras saíram antes que ele pudesse pará-las. "Apenas para colocarmos as coisas em dia, pelas velhas lembranças."
Regina o olhou por um longo momento. O mesmo olhar que ela costumava lhe dar quando estava tentando descobrir se ele estava falando sério sobre algo. Eu não sei, Marcos, ela disse finalmente. São muitos anos para colocar as coisas em dia. Por favor, disse ele, e ele ouviu a ponta desesperada em sua voz. Apenas um jantar, naquele pequeno restaurante italiano na Rua Augusta, se ainda estiver lá. Antônios? Um pequeno sorriso brincou nos cantos de sua boca. Ainda está lá. Algumas coisas não mudam. Isso é um sim? Regina suspirou, mas ele podia ver que ela estava tentando conter um sorriso maior. Sexta-feira às 7. Não se atrase. Algumas coisas não devem mudar. De volta ao seu escritório, Marcos não conseguia parar de sorrir. Linda Oliveira o olhou como se ele tivesse crescido uma segunda cabeça quando ele começou a cantarolar enquanto revisava contratos. Naquela tarde, seu telefone vibrou com uma mensagem de Charlotte Santos, a socialite com quem ele estava saindo casualmente nos últimos meses. Ela queria saber se ele estava livre para jantar no novo restaurante francês de que todos estavam falando. Marcos olhou para a mensagem por um longo tempo antes de responder que tinha outros planos. Charlotte não entenderia. Como ela poderia? Ela vivia em um mundo de eventos beneficentes e roupas grifadas. Ela não entenderia a perfeita simplicidade de uma barraca de cachorro-quente em um canto de rua. Ou como alguns amores nunca realmente morrem, eles simplesmente esperam silenciosamente em seu coração por 25 anos. Naquela noite, Marcos se viu dirigindo pela antiga vizinhança de Regina. As casas estavam mais gastas agora, as ruas um pouco mais acidentadas. Mas a igreja batista onde seu pai costumava pregar ainda estava lá. Seu campanário branco se erguia em direção ao céu, como um dedo apontando para todos os sonhos que eles já tiveram. Ele se perguntou se Regina ainda morava por aqui. Se ela ainda cantava no coral aos domingos. Se ela já contou às filhas sobre o menino que costumava subir até sua janela apenas para dar um beijo de boa noite. Sexta-feira repentinamente parecia muito distante. Sexta-feira chegou mais rápido do que Marcos esperava. Ele passou uma hora escolhendo o que vestir, finalmente optando por um terno casual sem gravata. Ele não queria lembrar Regina demais do empresário rico que ele havia se tornado. Naquela noite ele só queria ser o Marcos que ela costumava conhecer, mas a vida tinha outros planos. Assim que estava prestes a sair do escritório, seu telefone tocou. Era Jeffrey Almeida, seu maior cliente. Marcos, nós temos uma situação, disse Jeffrey, sua voz tensa. A fusão em que temos trabalhado, alguém está tentando bloqueá-la. Eles convocaram uma reunião de emergência do conselho. Precisamos de você aqui agora. Marcos olhou para seu relógio. 6:30. Ele poderia chegar ao Antônios às 7 se saísse agora. Jeff, eu tenho um compromisso pessoal muito importante esta noite, Marcos começou a dizer. Mais importante do que 50 milhões de reais. Jeffrey interrompeu. Marcos, eu preciso do meu melhor homem nisso. Você é o único que pode resolver essa bagunça. 25 anos atrás, Marcos havia feito uma escolha entre suas ambições e Regina. Agora, aqui estava ele novamente, enfrentando a mesma decisão. Ele pegou seu telefone para ligar para o Antônios, esperando alcançar Regina. Mas ele não tinha o número dela. Ela provavelmente já estava a caminho, vestindo algo especial, talvez se sentindo nervosa assim como ele. Me dê uma hora, Marcos disse a Jeffrey. Vou passar no Antônios para explicar a situação, depois irei para a reunião. Mas o trânsito de São Paulo tinha outras ideias. Um grave acidente na Avenida Paulista transformou a viagem normalmente rápida em um pesadelo. Marcos estava sentado em seu BMW Série 7, observando os minutos passarem em seu caro relógio. 7 horas foram e vieram. No Antônios, Regina estava sentada em uma mesa de canto, usando um simples vestido azul que ela havia comprado especialmente para aquela noite. Ela até deixou sua filha Tracy fazer sua maquiagem. Cada vez que a porta se abria, seu coração pulava um pouco. 7:30 foram e vieram. O garçom parou em sua mesa pela 4ª vez. A senhora gostaria de fazer seu pedido agora, senhora? Regina sorriu educadamente e pediu mais água. Suas mãos brincavam com o guardanapo de papel, torcendo-o em pequenas formas, como ela costumava fazer quando estava nervosa no ensino médio. 8 horas.
Os mesmos casais que haviam chegado depois dela agora estavam pagando suas contas e saindo. Os olhares de pena do garçom estavam ficando mais difíceis de ignorar. Enquanto isso, Marcos estava preso, na reunião do conselho, vendo seu telefone acender com mensagens de Charlotte Santos. Ela de alguma forma descobriu que ele estava jantando com uma vendedora de cachorro-quente e não estava feliz com isso. Marcos, você está com a gente? A voz de Jeffrey o trouxe de volta à atenção. Isso é importante. Importante. Tudo em sua vida nos últimos 25 anos havia sido importante. Reuniões, negócios, fusões, aquisições. Mas sentado naquela sala de conferências, tudo o que Marcos conseguia pensar era em Regina sentada sozinha no Antônios, provavelmente pensando que a história estava se repetindo. Às 9h15, Regina finalmente se levantou. Ela havia sido deixada plantada antes, mas não em muitos anos, e nunca exatamente assim. Enquanto ela saía do Antônios, ela se perguntou por que ela havia dito sim. Pessoas como Marcos Pereira não jantam com vendedoras de cachorro-quente. Ela estava a meio caminho do ponto de ônibus, quando ouviu alguém chamando seu nome. Regina, espere! Marcos estava correndo pela rua, seu terno caro amassado, seu rosto corado. Ele não se parecia em nada com o empresário polido que ela havia visto no início da semana. Eu posso explicar, ele começou, mas Regina ergueu a mão. Sem necessidade, ela disse calmamente. Algumas coisas realmente não mudam, não é, Marcos? Regina, por favor. Houve uma reunião de emergência do conselho. 50 milhões de reais estavam em jogo. Eu tentei chegar mais cedo. Fiquei preso no trânsito. Sempre há algo maior, não é? A voz de Regina estava cansada. Sempre há algo mais importante. Você é importante, disse Marcos dando um passo em sua direção. Sou? Regina o olhou. Realmente o olhou. 25 anos atrás, você escolheu seu futuro em vez de nós. E esta noite você fez a mesma escolha novamente. Justo, protestou Marcos Pereira. Estou aqui agora. Sim, 3 horas atrasado. Regina balançou a cabeça. Sabe o que eu estava fazendo 3 horas atrás? Sentada naquele restaurante francês sofisticado, observando casais felizes desfrutando do jantar, inventando desculpas para o garçom, me sentindo novamente aquela garota de 17 anos. Aquela que não era suficientemente boa para se encaixar em seus grandes planos. Marcos sentiu como se ela o tivesse dado um tapa. Não foi assim. Não foi? Regina começou a andar novamente. Volte para sua reunião do conselho. Marcos, volte para sua vida perfeita com seus ternos Armani perfeitos e sua namorada perfeita. Como você sabe sobre Charlotte Santos? Regina sorriu tristemente. As senhoras que vêm ao meu carrinho adoram fofocar sobre o bacharel mais cobiçado de São Paulo. Sobre as festas da alta sociedade, os eventos beneficentes, as mulheres bonitas. Esse é seu mundo agora, nunca foi o meu. Regina, por favor, me dê outra chance. Deixe-me compensar. Ela se virou para olhá-lo pela última vez. Sabe o que é engraçado? Todos esses anos eu me disse que você foi embora porque tinha sonhos maiores, coisas importantes para fazer. Mas estando aqui agora, percebo que talvez eu tenha escapado de uma bala. Porque eu posso ser apenas uma vendedora de cachorro-quente, Marcos, mas pelo menos eu sei o que é realmente importante na vida. Com isso, ela se afastou, deixando Marcos sozinho na rua, assim como ele a havia deixado sozinha 25 anos atrás. Na manhã seguinte, o carrinho de cachorro-quente de Regina não estava em seu canto habitual. Marcos ficou ali na luz da manhã, seu café esfriando em sua mão, perguntando-se se ele finalmente havia conseguido afastar a única mulher que ele realmente amara. 2 vezes. Procurando por Regina? Perguntou Tom da Silva, o jornaleiro que trabalhava no mesmo canto. Ela telefonou dizendo que estava doente hoje, a primeira vez em 15 anos. O estômago de Marcos se contorceu de culpa. Ele havia feito isso. Novamente. De volta ao seu escritório, ele não conseguia se concentrar em nada. O acordo de fusão para o qual ele havia sacrificado seu jantar com Regina estava indo bem agora, mas parecia vazio. Jeffrey Almeida estava eufórico, falando sobre milhões em lucros.
Mas Marcos continuava vendo o rosto de Regina enquanto ela se afastava na noite anterior. Senhor Pereira? Linda Oliveira espiou a cabeça. A senhorita Charlotte Santos está aqui para vê-lo. Antes que Marcos pudesse responder, Charlotte Santos invadiu seu escritório em uma nuvem de perfume caro e roupas grifadas. Seu cabelo ruivo estava perfeitamente penteado, sua maquiagem impecável. Ela parecia exatamente com o tipo de mulher que todos esperavam que Marcos Pereira namorasse. Querido, precisamos conversar sobre essa pequena situação, disse Charlotte Santos, se acomodando em sua mesa. Eu entendo que você está tendo uma espécie de crise de meia-idade, mas realmente uma vendedora de cachorro-quente. Marcos sentiu algo se romper dentro dele. O nome dela é Regina. Tanto faz. Charlotte Santos acenou com a mão com desdém. O ponto é que você é Marcos Pereira. Você tem uma reputação a manter. O que as pessoas vão pensar? Eu não me importo com o que as pessoas pensam, disse Marcos levantando-se. Pela primeira vez em anos, ele realmente quis dizer isso. Não seja ridículo. Charlotte Santos riu, mas não foi um som gentil. Claro que você se importa. Você passou 25 anos construindo essa vida, essa imagem. Você não vai jogar tudo fora por uma mulher do seu passado, que vende cachorros quentes na rua. Marcos olhou ao redor de seu escritório, para as obras de arte caras nas paredes, a vista da cidade, todas as armadilhas do sucesso pelas quais ele havia trabalhado tanto. Então ele pensou no sorriso de Regina, em como ela se lembrava, exatamente como ele gostava de seus cachorros quentes, no orgulho em sua voz, quando ela falava sobre colocar suas filhas na faculdade. Você está certa sobre uma coisa, Charlotte Santos, ele disse baixinho. Passei 25 anos construindo essa vida. E sabe o quê? Eu não sou feliz. Não sou feliz há muito tempo. Marcos, você não está pensando com clareza. Charlotte Santos se levantou, seu sorriso perfeito vacilando. Talvez devêssemos fazer uma viagem. Nos afastarmos de tudo isso por um tempo. Dizem que a costa do Sauípe, Bahia, é linda nessa época do ano. Mas Marcos não estava mais ouvindo. Ele estava olhando para a capa da revista emoldurada em sua parede. A capa da revista Exame com sua foto, a edição Homem do Ano. Ele tinha se orgulhado tanto quando ela saiu. Agora tudo o que ele conseguia ver era o quão cansados seus olhos pareciam, o quão forçado estava seu sorriso. Eu tenho que ir, ele disse, pegando seu paletó. Ir? Para onde? Não terminamos de discutir isso. Sim, terminamos, Marcos se virou para encará-la. Terminamos de discutir tudo, Charlotte Santos. Terminamos, ponto final. Ele a deixou parada em seu escritório, ignorando suas chamadas atrás dele. No elevador, ele afrouxou a gravata e tirou o telefone. Depois de algumas ligações para seus contatos, ele conseguiu o endereço de Regina. O bairro não havia mudado muito desde que eram jovens. As mesmas casas pequenas, as mesmas calçadas rachadas. A casa de Regina era uma modesta casa de 2 andares com jardineiras nas janelas e um pequeno jardim bem cuidado. Marcos ficou sentado em seu carro por muito tempo, perguntando-se se ele tinha o direito de estar ali. Uma jovem que parecia exatamente com Regina aos 18 anos saiu da casa carregando uma mochila. Uma de suas filhas, ele supôs. A jovem percebeu seu carro e franziu a testa, depois voltou para dentro. Alguns minutos depois, Regina saiu. Ela estava usando jeans e uma camiseta simples, o cabelo preso em um rabo de cavalo. Mesmo assim, especialmente assim, ela era mais bonita para ele do que Charlotte Santos jamais fora. Ela caminhou até seu carro e esperou até que ele abaixasse o vidro. Você está planejando ficar sentado aqui o dia todo? Ela perguntou. Eu não tinha certeza se você queria me ver, Marcos admitiu. Eu não quero, disse Regina, mas havia algo em sua voz que lhe deu esperança. Mas minha filha Tracy acha que você é um perseguidor ou um cachorrinho perdido e, de qualquer maneira, provavelmente deveríamos resolver isso. Sinto muito pelo que aconteceu na noite passada, disse Marcos. Sinto muito pelo que aconteceu há 25 anos. Sinto muito por tudo. Regina cruzou os braços. Você disse isso na noite passada. Eu sei, mas preciso dizer novamente. E preciso dizer mais algo também.
Marcos saiu do carro sem se importar que seus sapatos caros estivessem ficando empoeirados na entrada de terra. Preciso te dizer que te deixar foi o maior erro da minha vida. Que pensei em você todos os dias por 25 anos. Que te ver novamente me fez perceber o quão vazia minha vida tem sido sem você. Marcos. Regina começou, mas ele levantou a mão. Por favor, deixe-me terminar. Acabei de terminar com Charlotte Santos. Saí do meu escritório no meio do dia. Eu não me importo com minha reputação ou com o que as pessoas vão pensar. Eu me importo com você. Eu me importo com o fato de que você se lembra de como gosto dos meus cachorros quentes, que você colocou suas filhas na faculdade sozinha, que você ainda tem o mesmo sorriso que costumava parar meu coração quando tínhamos 17 anos. Um vizinho passeando com seu cachorro diminuiu a velocidade para observá-los, mas Marcos não se importou. Eu sei que não mereço outra chance, continuou ele. Eu sei que te machuquei 2 vezes agora, mas estou aqui pedindo por uma... de qualquer maneira. Porque 25 anos atrás eu escolhi errado. Escolhi sucesso, dinheiro e status. E tudo o que isso me deu foi um apartamento de luxo vazio e uma vida cheia de pessoas que só se importam com o que eu posso fazer por elas. Regina descruzou os braços lentamente. Você não pode simplesmente voltar para a minha vida e esperar que tudo fique bem. Eu sei, disse Marcos. Eu sei que não será fácil. Eu sei que ambos mudamos. Mas algumas coisas não mudaram. Regina, a maneira como eu me sinto por você não mudou. Tracy observava da janela enquanto sua mãe conversava com o homem no terno caro. Ela nunca o tinha visto antes, mas o reconheceu das revistas de negócios. Marcos Pereira, o milionário, de quem todos falavam. Quem é aquele homem conversando com a mamãe? Perguntou Jasmine, juntando-se à irmã na janela. Aos 24 anos, Jasmine era a mais velha das duas, professora de 3ª série na escola primária local. Eu não sei, mas ele está sentado naquele carro chique há quase 1 hora, respondeu Tracy. Mas a mamãe parece conhecê-lo. Lá fora, Regina sentiu sua decisão enfraquecer. Marcos parecia tão sincero, tão diferente do empresário polido que ela vira nos jornais ao longo dos anos. Por um momento, ela conseguiu ver o rapaz de quem se apaixonara, aquele que costumava trazer-lhe flores silvestres e escrever poemas para ela. Você não pode consertar tudo com palavras bonitas, Marcos, ela disse, mas sua voz estava mais suave agora. Então deixe-me consertar com ações, ele respondeu. Me dê uma chance de mostrar que eu mudei, que finalmente sei o que é realmente importante. Antes que Regina pudesse responder, o telefone dela tocou. Era seu fornecedor. Havia um problema com a entrega de amanhã. Eu tenho que atender. Ela disse, se afastando. É sobre o trabalho. Marcos observou enquanto ela atendia a ligação, resolvendo eficientemente qualquer problema que tivesse surgido. Essa era uma Regina diferente da garota que ele conhecia. Mais forte, mais confiante. Ele percebeu que tinha muito a aprender sobre quem ela havia se tornado. Mamãe? Tracy chamou da varanda. O vovô está ao telefone. Ele quer saber se você vai jantar no domingo. O pai de Regina. Marcos sentiu seu coração pular uma batida. O reverendo José de Souza nunca o aprovara, nem mesmo naquela época. Ele dissera que Marcos era muito ambicioso, muito focado em sair do bairro deles. Acontece que ele estava certo. Diga a ele que eu ligo de volta, querida. Regina chamou para sua filha. Ela se voltou para Marcos. Eu deveria entrar. Jante comigo, disse Marcos rapidamente. Não em algum restaurante francês sofisticado. Aqui, na sua casa, deixe-me cozinhar para você e suas filhas. Regina levantou uma sobrancelha. Você cozinha? Não. Marcos admitiu com uma pequena risada. Mas eu posso aprender. Ou posso trazer comida do restaurante chinês que você costumava amar, se ele ainda estiver lá. Golden Dragon. Regina não conseguiu deixar de sorrir. Ele ainda está lá. Ainda tem aqueles rolinhos primavera que você costumava dizer que eram melhores que os de qualquer restaurante chique. Amanhã à noite? Marcos perguntou esperançosamente. Eu prometo que não chegarei atrasado desta vez, sem reuniões. Do conselho, sem emergências, sem desculpas. Regina olhou para sua casa onde suas filhas fingiam não estar olhando pela janela. Minhas meninas,
Deveriam estar lá, Marcos completou por ela. Eu quero conhecê-las. Eu quero saber tudo sobre sua vida, Regina. Tudo o que perdi. Naquele instante, o telefone de Marcos começou a tocar. Regina ficou tensa, esperando que ele atendesse. Em vez disso, ele tirou o telefone, desligou-o e guardou-o no bolso. Viu? Ele disse. Estou aprendendo. Regina sentiu algo quente se espalhar por seu peito. Amanhã às 6, ela disse finalmente. Não, se esqueça do molho agridoce extra. O rosto de Marcos iluminou-se como o de uma criança no Natal. Eu estarei aqui, na hora, com tudo extra. Enquanto ele dirigia, Regina ficou parada em sua entrada por um longo momento. Suas filhas saíram correndo assim que seu carro virou a esquina. Mãe, era realmente Marcos Pereira? Tracy perguntou, os olhos arregalados. Aquele Marcos Pereira? Como você o conhece? Jasmine acrescentou. Por que ele estava aqui? Regina olhou para suas filhas. Suas belas e talentosas filhas que haviam crescido sem um pai, mas nunca tiveram falta de amor. Elas mereciam conhecer a verdade. Vamos entrar, ela disse. Preciso contar uma história para vocês. Uma história sobre um garoto que eu costumava amar há muito tempo. Lá dentro, tomando xícaras de café, Regina contou tudo para suas filhas. Sobre o amor jovem e os grandes sonhos, sobre escolhas e consequências, sobre como a vida nem sempre acontece como você planeja. Então ele é aquele, disse Jasmine baixinho quando Regina terminou. Aquele naquela velha foto que você guarda na sua mesa de cabeceira. Regina assentiu. Ela guardara apenas uma foto de Marcos, um polaroid desbotado do baile de formatura deles. Ela usava um vestido emprestado e ele usava um smoking alugado. Eles eram tão jovens, tão cheios de sonhos. Você vai dar a ele outra chance? Tracy perguntou. Ela estava estudando para ser médica, sempre analisando tudo, procurando o diagnóstico certo. Eu não sei, Regina admitiu. Ele me machucou. 2 vezes. Mas você ainda o ama, disse Jasmine. Não era uma pergunta. Regina olhou para suas filhas, se perguntando quando elas haviam ficado tão sábias. Às vezes o amor não é suficiente. E às vezes é tudo, rebateu Tracy. Mãe, nós vimos você trabalhar tanto em toda a nossa vida. Você merece ser feliz. Eu sou feliz, Regina protestou. Eu tenho vocês, meu negócio. Mas você nunca deixou ninguém se aproximar, Jasmine apontou. Todos esses anos, sempre que alguém demonstrava interesse, você sempre tinha um motivo pelo qual não funcionaria. Regina não percebera que suas filhas haviam notado isso. Ela pensou que tinha escondido melhor. Talvez seja porque seu coração ainda estava com ele. Tracy sugeriu gentilmente. Regina levantou-se para limpar as xícaras de café, precisando de um momento para se recompor. Suas filhas estavam certas. Ela nunca deixara ninguém mais entrar. Não de verdade. Ela se dissera que era porque ela estava muito ocupada, muito focada em criar suas meninas e administrar seu negócio. Mas talvez, apenas talvez, fosse porque ninguém mais jamais estivera à altura da lembrança de um rapaz que costumava trazer-lhe flores silvestres e escrever poemas para ela. No dia seguinte, Charlotte Santos certificou-se de que todos na alta sociedade de São Paulo soubessem sobre a crise nervosa de Marcos Pereira. Ela contou a quem quisesse ouvir sobre como ele havia saído de seu escritório no meio do dia para correr atrás de uma vendedora de cachorro-quente do passado. Ele claramente está tendo algum tipo de crise, ela disse às suas amigas durante o almoço no restaurante mais exclusivo da cidade. Quer dizer jogar fora tudo o que tínhamos por alguém assim? É trágico, de verdade. Mas Marcos não se importava com a fofoca. Ele passou a manhã em sua cozinha no apartamento de luxo, assistindo a vídeos de culinária no YouTube. Após 3 tentativas mal-sucedidas de fazer rolinhos primavera, ele finalmente admitiu a derrota e ligou para o Golden Dragon para fazer um pedido. Enquanto isso, Regina estava nervosa em seu carrinho de cachorro-quente. Seus clientes regulares notaram que ela parecia distraída, quase queimando vários cachorros-quentes, algo que ela nunca havia feito antes. Bill, um trabalhador da construção civil que comprava seu almoço com ela há 10 anos, perguntou, só pensando na noite. Ela admitiu preparando o pedido habitual dele. Cebola extra sem picles. Encontro romântico? Bill brincou.
Regina sentiu suas bochechas corarem como as de uma adolescente. Não exatamente, apenas um jantar com um velho amigo. Às 5 horas, Regina fechou sua barraca mais cedo pela primeira vez em anos. Ela queria tempo para se arrumar, embora dissesse a si mesma que era bobagem ficar tão nervosa por um jantar. Em sua própria casa, suas filhas a ajudaram a se preparar. Tracy insistiu em retocar sua maquiagem, enquanto Jasmine a ajudou a escolher o que vestir. O suéter azul, Jasmine decidiu. Ele destaca seus olhos. É só um jantar, Regina. Protestou, mas vestiu o suéter mesmo assim, exatamente às 5h55, uma batida na porta. Marcos estava lá, os braços cheios de sacolas do Golden Dragon, vestindo jeans e uma camisa casual em vez de seu terno habitual. Você está linda, ele disse quando Regina abriu a porta, e ela pôde ouvir a sinceridade em sua voz. Entre, ela disse, tentando ignorar as borboletas em seu estômago. Meninas, venham ajudar com essas sacolas. Tracy e Jasmine entraram na sala de estar, ambas tentando não encarar Marcos muito obviamente. Ele sorriu para elas calorosamente. Vocês devem ser Tracy e Jasmine, ele disse. Sua mãe me contou que você é professora e estudante de medicina. Ela está muito orgulhosa de vocês duas. E você é o garoto da foto do baile, Tracy disse diretamente, fazendo Regina querer se afundar no chão. Mas Marcos apenas sorriu. Sim, sou. Embora eu tenha sido um tolo naquela época, ainda sou. Às vezes, eles prepararam o jantar na pequena mesa de jantar, e Regina se surpreendeu ao ver que Marcos havia se lembrado dos favoritos de todos dos velhos tempos, incluindo seu amor por molho agridoce extra. Mamãe disse que você costumava escrever poemas para ela, Jasmine disse enquanto comiam. Marcos quase engasgou com seu rolinho primavera. Ela te contou sobre isso? Ela nos contou tudo, disse Tracy. Sobre como você foi o primeiro amor dela, como você foi para a USP, como vocês se encontraram novamente na barraca de cachorro-quente dela. Meninas, Regina avisou, mas Marcos levantou a mão. Não, tudo bem, ele disse. Elas deveriam saber. Elas deveriam saber que cometi o maior erro da minha vida quando deixei sua mãe. Que eu achava que sucesso significava ganhar dinheiro e ter poder. Mas olhando para vocês duas, vendo o que sua mãe conquistou sozinha, isso sim é sucesso de verdade. As meninas trocaram olhares. Isso não era o que elas esperavam de um empresário milionário. Por que você realmente voltou? Tracy perguntou. Os instintos de sua futura médica a fazendo investigar mais a fundo. Marcos abaixou seus pauzinhos e olhou para Regina. Porque por 25 anos eu vivi metade de uma vida. Eu tive tudo que o dinheiro pode comprar, mas nada que realmente importe. Ver sua mãe novamente foi como acordar de um sonho muito longo. Regina sentiu lágrimas picando seus olhos. Marcos, não, deixe-me terminar, ele disse gentilmente. Quando eu a vi naquela barraca de cachorro-quente, percebi algo. Todos esses anos eu estive correndo atrás de algo que eu já tinha e joguei fora. Amor verdadeiro. O tipo que lembra como você gosta dos seus cachorros quentes depois de 25 anos. O tipo que te torna uma pessoa melhor apenas por estar perto dele. Jasmine enxugou uma lágrima do olho, tentando escondê-la. Tracy fingiu estar muito interessada em seu arroz frito. Eu não estou pedindo para tudo voltar como era, Marcos continuou. Eu sei que muito tempo passou, mas estou pedindo uma chance de fazer parte da sua vida novamente, de todas as suas vidas, acrescentou olhando para as meninas. Regina olhou para suas filhas, depois de volta para Marcos. Não será fácil, ela disse suavemente. Eu não sou mais aquela garota sonhadora. E eu não sou mais aquele rapaz ambicioso que pensava que dinheiro era tudo, Marcos respondeu. Mas talvez isso seja bom. Talvez nós precisássemos crescer para realmente apreciar o que tínhamos. Naquele instante, o telefone de Marcos vibrou. Todos ficaram tensos, mas ele nem sequer olhou para ele. Provavelmente é a Charlotte, ele disse calmamente. Ela tem contado para todo mundo que estou tendo um colapso nervoso. Aparentemente, escolher o amor em vez do dinheiro significa que eu devo estar louco. Você está?
Regina perguntou. Louco? Marcos esticou a mão pela mesa e pegou a dela. Se me importar com você mais do que com minha reputação me torna louco, então sim. Estou completamente insano. Tracy e Jasmine trocaram outro olhar tentando esconder seus sorrisos. Mãe, Jasmine disse suavemente. Lembra o que você sempre nos disse? Que às vezes Deus te dá uma segunda chance porque Ele acha que você está pronta para ela agora? Regina olhou para sua filha, depois para a mão de Marcos segurando a dela. Ela pensou em todos os anos que se passaram, em todas as mudanças pelas quais ambos haviam passado. Talvez eles tivessem precisado daquele tempo. Talvez eles tivessem precisado se tornar pessoas diferentes para encontrar o caminho de volta um para o outro. Na manhã seguinte, a barraca de Regina estava de volta em seu canto habitual, mas desta vez, Marcos também estava lá, vestindo jeans e uma camisa casual, ajudando-a a se instalar. Você não precisa fazer isso, Regina disse, observando-o lutar com o guarda-chuva. Eu quero, Marcos respondeu, finalmente conseguindo. Eu quero saber tudo sobre sua vida. Seus clientes ficaram surpresos ao ver o famoso empresário de São Paulo servindo cachorros quentes ao lado de Regina. Alguns o reconheceram dos jornais e revistas de negócios, mas ele serviu a todos com um sorriso, embora continuasse misturando a mostarda e o picles. Você é péssimo nisso. Regina riu depois que ele acidentalmente deu a um cliente chucrute em vez de cebola. Eu vou aprender, Marcos prometeu, e a maneira como ele a olhou fez seu coração pular uma batida. Mas nem todos ficaram felizes com esse novo desenvolvimento. Charlotte tinha estado ocupada. Na hora do almoço, vários repórteres apareceram. Câmeras prontas. Sr. Pereira, é verdade que você está tendo um colapso nervoso? Sr. Pereira, você realmente desistiu de seu cargo na Pereira em Associados? Sr. Pereira, o que sua família pensa sobre seu relacionamento com uma vendedora ambulante? Marcos se colocou na frente de Regina protetivamente, mas ela se moveu ao lado dele. Eu consigo me virar sozinha, ela disse baixinho. Então, para os repórteres, sim, eu vendo cachorros quentes. Eu criei 2 filhas fazendo isso. O que mais vocês gostariam de saber? Os repórteres ficaram surpresos com sua confiança. Uma delas, uma jovem, deu um passo à frente. Cícera Silva, como se sente ao ter um dos homens mais ricos de São Paulo, trabalhando em sua barraca de cachorro-quente? Regina sorriu. Honestamente, ele não é muito bom nisso, mas ele está tentando, e isso significa mais do que todo o seu dinheiro jamais poderia. A história foi publicada em todos os jornais no dia seguinte. Mas em vez do escândalo que Charlotte esperava, tornou-se uma história de amor. As pessoas adoraram a ideia do milionário e da vendedora de cachorro-quente encontrando o caminho, de volta um para o outro depois de 25 anos. Mas nem todos ficaram encantados. Naquela tarde, um carro preto e elegante parou na barraca de Regina. Um homem mais velho, de aparência distinta, saiu. O pai de Marcos, Ricardo Pereira. Então aqui é onde meu filho tem perdido seu tempo, ele disse olhando ao redor com desgosto. Pai, Marcos disse, sua voz tensa. O que você está fazendo aqui? Tentando impedi-lo de destruir tudo o que construímos, Ricardo respondeu. Você tem ideia do que está fazendo com a reputação da nossa empresa? Com o nome da nossa família? Regina começou a se afastar, mas Marcos a segurou pela mão. Eu não vou a lugar nenhum, ele disse firmemente. Não desta vez. Não seja ridículo, Marcos, Ricardo retrucou. Você tem responsabilidades. A empresa precisa de você. O conselho se reunirá amanhã para discutir a fusão com Almeida. A empresa ficará bem, Marcos disse. Eu ainda sou CEO. Eu ainda estou lidando com todas as decisões importantes. Eu apenas estou escolhendo passar meu tempo livre de forma diferente agora. Com ela? Ricardo olhou para Regina como se ela fosse algo grudado em seu sapato. Filho, eu entendo se você está passando por algo. Crise de meia-idade, talvez. Podemos lidar com isso em particular, mas esse espetáculo público tem que parar. Regina apertou a mão de Marcos. Talvez eu deva dar a vocês dois um pouco de privacidade. Não, Marcos disse firmemente. Qualquer coisa que ele tenha a dizer, ele pode dizer na sua frente. Ele se virou para seu pai. Pai, você sabe por que eu nunca me casei? Por que nenhum dos meus relacionamentos durou?
porque por 25 anos eu tenho comparado todas as mulheres que conheci com Regina, e nenhuma delas jamais chegou perto. Ela é uma vendedora de cachorro-quente, Ricardo disse, como se isso explicasse tudo. Ela é a mulher que eu amo, Marcos respondeu. A mulher que eu deveria ter escolhido 25 anos atrás, quando você e mamãe me pressionaram a me concentrar na minha carreira em vez do meu coração. Nós queríamos o que era melhor para você. Não, Marcos balançou a cabeça. Vocês queriam o que era melhor para o nome da família, para a empresa. Bem, adivinhem. Eu passei 25 anos sendo exatamente quem vocês queriam que eu fosse. Agora é hora de eu ser quem eu quero. Ser? Uma pequena multidão se reunira assistindo ao drama se desdobrar. Os clientes regulares de Regina estavam protetivamente perto, prontos para apoiá-la se necessário. Você está cometendo um erro, Ricardo disse baixinho. Um que vai custar tudo a você. Não, pai. Meu erro foi deixar você me convencer de que dinheiro e status eram mais importantes do que amor. Eu não vou cometer esse erro novamente. Ricardo olhou para seu filho por um longo momento, depois para Regina. Algo em sua expressão mudou ligeiramente. Você realmente a ama? Ele perguntou, sua voz mais suave. Mais do que tudo, Marcos respondeu, sem hesitar. Ricardo arrumou sua gravata, seu rosto ilegível. Sua mãe vai querer conhecê-la, ele disse finalmente. Jantar de domingo, não se atrase. Com isso, ele se virou e voltou para seu carro, deixando Marcos e Regina ali parados, ainda de mãos dadas. Você tem certeza disso? Regina perguntou. Seu pai... Tem que aceitar que eu não sou mais aquele jovem assustado, Marcos completou. Eu não vou deixar ninguém se intrometer entre nós novamente. Nem minha família, nem a sociedade, nem ninguém. Regina olhou para suas mãos unidas, depois para a multidão de clientes solidários, depois para o carro de seu sogro se afastando. Jantar de domingo com seus pais, ela disse lentamente. Esse é um grande passo. Marcos sorriu. Assustada? Morta de medo, Regina admitiu. Mas você enfrentou a imprensa por mim. Eu posso enfrentar sua mãe por você. Apenas seja você mesma, Marcos disse, a puxando para perto. Foi por quem eu me apaixonei 2 vezes. Domingo chegou muito rápido. Regina estava na frente de seu espelho, tentando decidir o que vestir para o jantar na mansão Pereira. Suas filhas a levaram às compras no dia anterior, insistindo que ela precisava de algo especial para a ocasião. O vestido verde, Tracy, disse segurando-o. Ele te faz parecer uma rainha. Eu não quero parecer uma rainha, Regina suspirou. Eu só quero parecer suficientemente boa. Suficientemente boa para quê? Jasmine perguntou bruscamente. Mãe, você nunca foi apenas suficientemente boa. Você é incrível, e se a família de Marcos não consegue ver isso, é perda deles. A campainha tocou exatamente às 4 horas. Marcos estava lá de terno, segurando um buquê de flores silvestres, assim como ele costumava fazer quando eram jovens. Você está linda, ele disse, seus olhos brilhando. O vestido é perfeito. Sua mãe vai odiá-lo, Regina se preocupou alisando o tecido. Minha mãe vai odiar tudo de início, Marcos disse honestamente. Mas ela vai mudar de ideia, assim como o pai está começando a fazer. A viagem até a mansão Pereira foi silenciosa. Regina observou os bairros mudarem, ficando cada vez mais exclusivos, até que eles viraram um condomínio de luxo onde cada casa parecia um pequeno palácio. Você cresceu aqui? Ela perguntou, olhando para os gramados bem cuidados e as entradas, decoradas com fontes. Não, Marcos sorriu. Eu cresci no mesmo bairro que você. Meus pais se mudaram para cá depois que eu fui para a USP, depois que a empresa realmente decolou. A mansão Pereira ficava no final de uma longa entrada. Um mordomo abriu a porta e Regina sentiu como se tivesse entrado em outro mundo. Marcos, querido, uma mulher alta e elegante na casa dos 70 anos, veio descendo a grande escada. Leonor Pereira era exatamente o que Regina havia imaginado. Cabelo prata perfeitamente penteado, roupas grifadas e um colar de pérolas que provavelmente custava mais do que a casa de Regina. Mãe, Marcos beijou sua bochecha. Esta é Regina. Os olhos de Leonor varreram Regina, observando tudo de seu novo vestido à sua bolsa gasta. Como
Prazer em conhecê-la. Ricardo Pereira apareceu de seu escritório, parecendo desconfortável, mas menos hostil do que na barraca de cachorro-quente. Regina, ele acenou. Bem-vinda à nossa casa. O mordomo os levou a uma sala de jantar formal que poderia comportar todo o primeiro andar da primeira casa de Regina. A mesa estava posta com porcelana e cristal, que fizeram Regina ter medo de tocar em qualquer coisa. Então, Regina, Leonor disse, enquanto o primeiro prato era servido. Marcos nos conta que você administra seu próprio negócio? Regina se sentou, mais ereta. Sim, eu administro, há 15 anos. Uma barraca de cachorro-quente, Leonor disse, fazendo parecer que Regina vendia lixo na rua. Como empreendedora. Muito empreendedora, Marcos interrompeu. Regina colocou suas 2 filhas na faculdade com esse negócio. Jasmine é professora agora e Tracy está na faculdade de medicina. As sobrancelhas de Leonor se levantaram levemente. Faculdade de medicina? Sério? Sim, Regina disse orgulhosamente. Tracy é a melhor aluna da USP, Ribeirão Preto. USP. Ribeirão Preto? Ricardo levantou o olhar de sua sopa. Essa é uma boa escola. É, Regina concordou. Ela trabalhou muito para entrar. Minhas 2 filhas trabalharam. Nós talvez não tivéssemos muito dinheiro, mas elas nunca deixaram isso impedi-las. E o pai delas? Leonor perguntou delicadamente. Ele está presente. Mãe, Marcos alertou. Mas Regina tocou seu braço. Não, tudo bem, ela disse. O pai delas foi embora quando as meninas eram muito novas. Disse que não estava pronto para a responsabilidade, mas acabou sendo uma bênção. Minhas filhas cresceram, vendo que uma mulher pode ser forte sozinha, que ela não precisa de um homem para cuidar dela. O barulho de algo batendo em sua tigela ecoou. Está sugerindo que essa é sua intenção com meu filho? Provar que você não precisa dele? Mãe, Marcos protestou. Não, Regina disse calmamente. Eu não preciso de Marcos. Eu o quero. Há uma grande diferença. Passei 25 anos construindo uma vida da qual me orgulho. Não estou aqui pelo dinheiro ou pelo status dele. Estou aqui porque, de alguma forma, depois de todos esses anos, nós ainda nos amamos. Ricardo Pereira abaixou a colher, observando Regina com novo interesse. Sabe, disse ele lentamente. Quando Marcos era jovem, antes da USP, ele costumava falar sobre uma garota que o fazia querer ser melhor, que acreditava nele antes de qualquer outra pessoa. Era você? Regina assentiu surpresa com a pergunta. Ela costumava me ajudar a estudar. Marcos acrescentou suavemente. Ela me fazia perguntas por horas, mesmo estando cansada de trabalhar na igreja do pai dela. Ela sempre dizia que eu podia fazer qualquer coisa que eu me propusesse a fazer. E olhe para você agora. Regina sorriu. Você fez tudo exatamente como eu sabia que você faria. Não, Marcos balançou a cabeça. Eu fiz o que todos os outros queriam que eu fizesse. Você é quem realmente conseguiu. Você criou 2 filhas incríveis. Você construiu um negócio do nada. Você permaneceu fiel a si mesma. Eleanor observou essa troca, sua expressão amolecendo quase imperceptivelmente. Conte-me sobre suas filhas, disse ela finalmente. O que as fez escolher o magistério e a medicina? Enquanto Regina falava sobre suas meninas, a atmosfera na sala começou a mudar. Ricardo fez perguntas sobre seu modelo de negócios. Eleanor pareceu genuinamente impressionada com as conquistas de Tracy na faculdade de medicina. Na sobremesa, Eleanor estava mostrando a Regina fotos antigas de Marcos quando criança, e Ricardo estava contando histórias sobre as primeiras tentativas de Marcos em administrar a empresa. Ele era tão sério o tempo todo, Ricardo riu, sempre tentando provar a si mesmo. Ele era assim no ensino médio também, Regina sorriu. Sempre estudando, sempre planejando. Até conhecer você, Eleanor disse inesperadamente. Lembro-me agora. Naquele ano antes da USP, ele sorria mais. Ele parecia mais leve. Marcos alcançou a mão de Regina debaixo da mesa. Eu era mais feliz naquela época, disse ele simplesmente. E estou mais feliz agora. Eleanor olhou para suas mãos unidas, depois para seu marido. Algo passou entre eles. Anos de compreensão compartilhada,
de querer o melhor para seu único filho. Bem, Eleanor disse finalmente, acho que vamos precisar de mais 2 cadeiras para o jantar de Natal, para suas filhas, Regina. Ou seja, se vocês quiserem se juntar a nós, Regina sentiu lágrimas picando seus olhos. Seríamos honrados, disse ela suavemente. Mais tarde, enquanto eles dirigiam para casa, Marcos continuou olhando para ela com um sorriso. O quê? Ela perguntou. Você os encantou, disse ele orgulhosamente. Apenas sendo você mesma. Sua mãe ainda acha que eu não sou boa o suficiente para você. Talvez, Marcos admitiu, mas ela está começando a ver o que eu sempre soube, que você é exatamente o que eu preciso. As semanas que se seguiram foram como um sonho. Marcos dividiu seu tempo entre seu escritório e o carrinho de cachorro-quente de Regina, aprendendo o negócio do zero. Seus ternos Armani foram substituídos por roupas casuais, e sua manicure perfeita foi arruinada por manchas de mostarda e suco de cebola. Mas ele nunca tinha sido tão feliz. A imprensa teve um dia de campo com a história. Milionário troca a sala de juntas por cachorros quentes, dizia uma manchete. O amor conquista a divisão de classes, proclamou outra. Mas o que realmente chamou a atenção de todos foi como o mundo dos negócios reagiu à mudança em Marcos Pereira. Ele é diferente agora, Jeffrey Almeida disse a repórteres após uma reunião do conselho. Mais humano de alguma forma. Os negócios que ele está fechando não são apenas sobre lucro, são sobre construir algo significativo. Até mesmo Charlotte teve que admitir a derrota. Ela tentou espalhar boatos sobre Marcos ter um colapso, mas ninguém mais acreditava nela. Não quando eles viam como ele olhava para Regina, ou como ela o fazia rir de uma forma que ninguém havia visto antes, mas nem tudo era perfeito. Uma manhã, Regina chegou ao seu canto habitual para encontrar seu carrinho vandalizado. As janelas estavam quebradas e alguém havia pintado a tinta spray pegadora de dinheiro na lateral. Marcos ficou furioso quando viu aquilo. Vou descobrir quem fez isso, prometeu, já tirando o telefone para ligar para a segurança. Não, Regina disse firmemente, tirando seus materiais de limpeza. É assim que eu tenho lidado, com problemas por 15 anos, enfrentando-os de frente e limpando a bagunça eu mesma. Então eles limparam juntos. O relógio caro de Marcos arranhou ao esfregar a tinta, mas ele não se importou. Quando terminaram, o carrinho parecia quase novo de novo. Você sabe o que isso significa, não sabe? Regina perguntou enquanto eles atendiam seu primeiro cliente do dia. Que alguém está com ciúmes, Marcos adivinhou. Que as pessoas sempre vão falar, Regina o corrigiu. Elas sempre vão julgar. Você tem certeza de que está pronto para isso? Marcos olhou para ela, suas mãos cobertas de mostarda, sua antiga vida de luxo parecendo uma memória distante. Nunca tive tanta certeza de nada. Naquela noite, eles jantaram na casa de Regina com suas filhas. Tracy estava mostrando a ele seus livros didáticos da Faculdade de Medicina, explicando procedimentos complicados com entusiasmo, quando houve uma batida na porta. Era o reverendo José de Souza, pai de Regina. Papai? Regina levantou-se surpresa. Seu pai raramente fazia visitas não anunciadas. O velho pregador estava na porta, parecendo cansado, mas determinado. Seus olhos fixos em Marcos. Eu vi o que aconteceu com o carrinho de Regina nas notícias, disse ele, e eu vi como você a ajudou a limpar. Marcos endireitou-se. Ele se lembrou de como esse homem certa vez lhe dissera que ele não era bom o suficiente para sua filha. 25 anos atrás, continuou o reverendo José de Souza, eu disse a você que você estava muito focado em sair e em ficar rico. Eu disse que você quebraria o coração da minha filha. Você estava certo, Marcos admitiu. Talvez, o reverendo assentiu. Mas talvez eu estivesse errado também. O Marcos Pereira que vejo agora, aquele que limpa grafites de um carrinho de cachorro quente, que faz minha filha sorrir de novo. Ele é um homem diferente. Regina se moveu para ficar ao lado de Marcos, pegando sua mão. Eu vim pedir desculpas, disse o reverendo José de Souza. Para vocês dois, às vezes, os planos de Deus levam mais tempo do que esperamos para entender. Marcos sentiu algo apertado em seu peito se soltar, algo que ele nem sabia que estava lá. Regina estava chorando baixinho ao lado dele. Você quer jantar com a gente, papai? Ela perguntou.
A Tracy estava apenas nos contando sobre sua rotação de cardiologia. O reverendo sorriu. Eu gostaria disso. Enquanto eles se sentavam em torno da pequena mesa de jantar de Regina, o milionário, a vendedora de cachorro-quente, o pregador e as duas filhas bem-sucedidas. Marcos olhou para seus pratos descombinados e toalha de mesa desgastada e percebeu que ele nunca tinha tido uma refeição mais perfeita em nenhum restaurante 5 estrelas. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram para casa, Marcos e Regina sentaram-se no balanço da varanda da frente dela, assim como costumavam fazer quando eram adolescentes. A bênção de seu pai significa muito, Marcos disse suavemente. Significa, Regina concordou. Mas sabe o que significa mais? O fato de que você não precisava disso, que você me escolheu de qualquer maneira. Marcos a puxou para mais perto. Eu deveria ter te escolhido naquela época. Não. Regina balançou a cabeça. Nós não estávamos prontos naquela época. Você precisava se tornar quem você é, e eu precisava me tornar quem eu sou. Às vezes, o caminho mais longo é o certo. Um carro passou lentamente. Uma das amigas de Charlotte, provavelmente esperando pegar algumas fofocas. Mas Regina e Marcos não se importavam mais. Deixe-os olhar. Deixe-os falar. Eu tenho pensado, Marcos disse depois de um tempo, sobre o futuro. Ah? Regina tentou manter sua voz casual, mas seu coração começou a bater mais rápido. O que você acharia de expandir seu negócio? Não mudando-o, apenas crescendo. Food trucks talvez ou pequenos restaurantes. Ainda suas receitas, sua maneira de fazer as coisas, mas maior. Regina sentou-se, olhando para ele. Você quer investir no meu negócio de cachorro-quente? Só se você quiser, Marcos disse rapidamente. E apenas como sócio silencioso. Você ainda estaria no comando. Eu vejo quantas pessoas você faz felizes todos os dias. Quantas vidas você toca. Talvez mais pessoas deveriam ter isso. Regina pensou sobre isso. Ela sempre sonhou em expandir, mas nunca teve o capital. Você realmente quer ser o rei do cachorro-quente de São Paulo? Marcos riu. Eu quero ser o que você precisar que eu seja. Parceiro, investidor, aprendiz de cachorro-quente, contanto que eu esteja com você, eu não me importo com o que as pessoas me chamam. Um ano depois, Regina estava na frente de seu carrinho de cachorro-quente. Mas não era apenas um dia comum. O carrinho havia sido decorado com flores e fitas brancas, e uma pequena multidão havia se reunido em volta dele. Você tem certeza disso? Tracy perguntou, ajustando o simples vestido branco de sua mãe. Nunca tive tanta certeza. Regina sorriu, olhando para o carrinho que havia mudado sua vida 2 vezes agora. Marcos estava perto, bonito em um terno que custava menos que seus antigos, mas de alguma forma o fazia parecer mais feliz. Seus pais também estavam lá. Eleanor Pereira usando roupas casuais pela primeira vez, e Ricardo Pereira olhando orgulhosamente para seu filho. Só vocês dois se casariam em um carrinho de cachorro-quente. Jasmine riu, mas seus olhos estavam cheios de lágrimas. Tinha sido ideia de Marcos. Foi aqui que nos encontramos novamente, ele disse. Foi aqui que finalmente coloquei minhas prioridades em ordem. Onde mais nos casaríamos? Os clientes regulares de Regina tinham vindo todos, ao lado das pessoas de elite do mundo dos negócios de São Paulo. Bill, o trabalhador da construção, conversava com Jeffrey Almeida sobre o mercado de ações. Tom, o jornaleiro, compartilhava histórias sobre Regina com Eleanor Pereira. O reverendo José de Souza deu um passo à frente, pronto para realizar a cerimônia. O mesmo homem que certa vez havia avisado Marcos para ficar longe de sua filha, agora os casaria. 25 anos atrás, começou o reverendo, esses dois jovens estavam em um cruzamento. Eles escolheram caminhos diferentes então, mas Deus, em sua sabedoria, os trouxe de volta. Bem aqui, neste humilde carrinho de cachorro-quente. Charlotte passou em seu carro caro, diminuindo a velocidade para assistir, mas desta vez não havia raiva em seu rosto. Apenas um toque de melancolia, como se ela finalmente entendesse como era o amor verdadeiro. Regina, Marcos disse quando chegou a hora dos votos,
Passei 25 anos pensando que sucesso significava ter o maior escritório, o carro mais caro, a imagem perfeita. Mas o verdadeiro sucesso estava aqui, neste canto da rua, fazendo as pessoas felizes com cachorros quentes e palavras gentis. Você me ensinou que o amor não é sobre o que você tem, é sobre quem você é, e prometo passar o resto da minha vida tentando ser digno do seu amor. Regina enxugou as lágrimas enquanto começava seus próprios votos. Marcos, quando você voltou para a minha vida, eu estava com medo de confiar novamente, com medo de amar novamente. Mas você me mostrou que alguns amores valem o risco. Você não tentou mudar meu mundo, você se tornou parte dele. E prometo passar o resto da minha vida compartilhando esse mundo com você. Pelo poder que me foi conferido, disse o reverendo José de Souza, sua voz embargada de emoção. E pelo estado de São Paulo, eu agora os declaro marido e mulher. Seu primeiro beijo como um casal de casados foi interrompido por aplausos e o som dos sinos do carrinho de cachorro-quente tocando. Todos os vendedores locais haviam trazido seus carrinhos para celebrar. Na recepção, realizada no parque próximo, cachorros quentes foram servidos junto com champanhe. Eleanor Pereira foi vista comendo um com mostarda extra, sorrindo enquanto manchava seu vestido grifado. Sua mãe está gostando dos cachorros quentes, Regina sussurrou para Marcos enquanto eles dançavam. Todo mundo gosta dos seus cachorros quentes, Marcos respondeu. É por isso que nossa primeira franquia abre no mês que vem. Regina olhou em volta para seu casamento estranho, mas perfeito. Suas filhas estavam dançando com os sócios de Marcos. Seu pai estava contando histórias para a mãe de Marcos. Dois mundos que outrora pareciam tão distantes haviam se fundido em uma bela família. Você já pensou que acabaríamos aqui? Ela perguntou a Marcos. Naquele dia em que você me viu pela primeira vez no carrinho? Não, ele admitiu. Eu pensei que tinha perdido minha chance com você para sempre. Mas sabe de uma coisa? Às vezes a vida lhe dá uma segunda chance em seu primeiro amor. Falando em segundas chances, Regina sorriu misteriosamente. Tenho algo para te contar. Marcos olhou para ela interrogativamente. A Tracy fez um exame de sangue para mim na semana passada. Regina disse suavemente. Vamos ter um bebê. Os olhos de Marcos se encheram de lágrimas. Sério? Mas eu pensei, na nossa idade. Deus trabalha de maneiras misteriosas. Regina citou seu pai. Parece que sua mãe vai conseguir aquele neto que ela tem dado a entender. Marcos a puxou para mais perto, sem se importar com quem estava assistindo. Eu te amo, sussurrou ele. Cachorros quentes e tudo mais. Eu também te amo, Regina riu. Terno Armani e tudo mais. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, lançando um brilho dourado sobre a multidão que celebrava, Regina e Marcos dançaram lentamente ao lado de seu carrinho de cachorro-quente. As palavras casados haviam sido pintadas onde pegadora de dinheiro havia sido pintada a spray. 25 anos era muito tempo para esperar por um final feliz. Mas quando Regina olhou para Marcos, ela soube que alguns amores valiam a pena esperar. Às vezes o coração sabe o que quer, mesmo que a mente leve um pouco mais para descobrir. E às vezes, apenas às vezes, cachorros quentes e champanhe são a combinação perfeita. Pronto para ir para casa? Marcos perguntou enquanto a festa terminava. Regina olhou para sua família mista, para seu carrinho, para a vida que eles haviam construído juntos. Eu estou em casa, disse ela simplesmente, e ela estava certa. Casa não era uma cobertura, ou uma mansão, ou mesmo sua pequena casa. Casa era onde quer que estivessem juntos, seja servindo cachorros quentes em um canto de rua, ou dançando em seu casamento, porque às vezes o amor volta, melhor e mais forte do que antes. Às vezes, o que parece um fim é apenas um começo. E às vezes, apenas às vezes, cachorros quentes e champanhe são a combinação perfeita.